Gente, os vídeos desse canal estão me dando insônia. Eu não consigo parar de pensar nas questões que nós estamos conversando aqui. Toda essa história de sincronicidade me levou a pensar uma coisa. Será que a consciência é uma propriedade do espírito? Ou será que o espírito é uma manifestação da consciência? Olha, para falar a verdade para vocês, assim, eu adoro perder o sono por causa desse tipo de questão. Que aparentemente não tem função prática na vida da gente, mas quando olhada com certo cuidado, a gente percebe que ela tem implicações que são assim um verdadeiro tsunami. Elas vão se propagando por todas as áreas da nossa vida, por todos os conceitos, por todas as definições, e elas vão alterando substancialmente aquilo que nós entendemos que somos, aquilo que nós entendemos ser. E o fato dessas reflexões passarem por todas as áreas da nossa vida, por todo a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com os amigos, a forma como nós nos relacionamos conosco mesmo, a forma como nós fazemos negócio, a forma como nós administramos a nossa relação com a nossa família, a forma como nós estudamos, a forma como nós planejamos o futuro. O fato é que novos conceitos e novas perspectivas, a partir do momento que são absorvidas pelo nosso eu, por aquilo que nós somos, abalam as estruturas da forma como nós nos manifestamos nessa vida. E isso faz com que nós sejamos pessoas melhores. Ponto número 1. Não tem nem que questionar muito mais. Novas perspectivas, eu sempre digo isso, geram um processo de expansão da nossa consciência. Expansão de consciência você mede através da atitude da pessoa, através da forma como ela vive a vida dela. Introdução feita. Perdi o sono nesse final de semana, acho que sexta-feira. Não conseguia dormir porque fiquei pensando em sincronicidade, não localidade. Fiquei pensando nessa habilidade fantástica que nós temos de acessar conhecimentos que nos são obscuros, ocultos, conhecimentos que podem estar no passado, conhecimentos que podem estar no futuro. E aí, né? E conhecimentos não locais, conhecimentos que não têm limite de tempo e de espaço, conhecimentos que podem ser daqui, podem ser de outro plano, podem ser de outro planeta, de outra galáxia, conhecimentos que podem ser de outra época. A possibilidade de acesso é infinita, porque não há tempo e não há espaço. E logo comecei a lembrar de conceitos de viagem astral. Será que é o espírito que viaja ou será que é a consciência que se conecta? E aí fiquei pensando, mas será que há uma diferença entre espírito e consciência? Será que eles são a mesma coisa? Ou será que eles são coisas diferentes? Porque, de alguma forma, o espírito, diz a doutrina dos espíritos, que é formado pelo fluido universal, né? Ou seja, é uma matéria sutil, energética, mas sutil, que no nosso mundo está conectada para formar coisas tangíveis, mas de alguma forma ele é composto por essa matéria. Mas aí, será que essa matéria ela é não local? Será que essa matéria ela está além dos limites dessa dimensão? Será que ela está nessa dimensão e nós não sabemos medir? Aí minha cabeça começou a pipocar. Aí cheguei a essa pergunta. Será que a consciência seria o nosso eu mais puro, mais etéreo, vamos dizer assim, e, por consequência, o espírito seria uma manifestação sutil em termos de tangibilidade, mas ainda assim uma manifestação da nossa consciência? Ou será que a nossa consciência é um atributo do nosso espírito? O nosso espírito seria completamente quântico, completamente não local, sei lá o quê. Enfim, pedir ajuda aos universitários. E é nesse momento que não é legal você ter esta pessoa na agenda do seu WhatsApp. Porque aí eram umas 11 horas da noite e minha cabeça não parava, assim, eu não vou conseguir dormir. Mandei e-mail, mandei WhatsApp para todo mundo. No e-mail não mandei. E aí foi muito legal. O primeiro que me respondeu
foi um amigo meu de Curitiba chamado Oduvaldo Mansani. Vocês vão acompanhar ele muito em breve no canal da Posati Filmes, porque a gente tem uma série de entrevistas gravadas com ele. O Oduvaldo é espírita há muitos anos e fez os cursos de formação de iniciação em física quântica com o Amit Goswami. Então é um cara que, e além de tudo é engenheiro e tal, então tem toda aquela peculiaridade que ajuda, né? E o pessoal da casa do Centro Espírita, onde o Oduvaldo frequenta, escreveu um livro chamado A Dança das Energias, que é justamente uma releitura da doutrina dos espíritos, né, da doutrina espírita com as novas visões da física quântica. Então é um cara que tem todas as credenciais aí para né, dar uns esclarecimentos aí nas questões. Aí escrevi para o Oduvaldo e o Oduvaldo me respondeu assim, perguntei para ele, na sua opinião, a consciência é uma propriedade do espírito ou o espírito é uma manifestação da consciência? Aí o Oduvaldo me respondeu, a consciência é um atributo permanente do espírito. É um atributo, é algo que já está dito por si só, né? Já se entende que é parte de, ou que é característico de, mas ainda assim é manifesto. Então, por exemplo, a palavra é um atributo do homem. O homem tem palavra, o homem tem essa habilidade, essa característica, ele pode falar. Então a consciência seria um atributo permanente do espírito. Aí, não satisfeito, eu perguntei, então o espírito é de natureza não local? E ele respondeu, com certeza. E aí, obviamente que eu não sossego, perguntei para ele, mas numa experiência encarnatória, mesmo numa experiência encarnatória, o espírito mantém a sua natureza não local? E olha que bacana a resposta que ele me mandou. O corpo físico é um efeito local de uma causa não local, o espírito. O homem é tridimensional, o espírito transdimensional. Achei o máximo a resposta dele, né? Achei demais, porque por esse ponto de vista, nós temos ao mesmo tempo na nossa natureza, uma natureza tridimensional, que está aqui física, e ao mesmo tempo uma parte de nós é transdimensional, ou seja, uma parte de nós é local e não local, que seria o nosso espírito. E nós temos, de alguma forma, acesso ou consciência disso, porque se a consciência é, de fato, um atributo do espírito, e o espírito ele é transdimensional, ou seja, ele está aqui se manifestando fisicamente nesse corpo, mas ao mesmo tempo ele é não local, ele tem acesso a todo o mundo espiritual, ele recebe impacto de todo o mundo espiritual, então isso é sensacional. Mas eu queria uma segunda opinião. Aí escrevi para o Lalá. Conhecem o Lalá, professor Laércio Fonseca, né? Falei, Lalá! Mandei uma mensagem para ele meia-noite. E aí ele me gravou um áudio para me responder. Muito querido também. Quer dizer, o pessoal tem que ser tudo meio doido assim, né? Para responder umas perguntas dessas. Imagina você, 11h38 da noite, recebe uma pergunta, né? Se a consciência é uma propriedade do espírito ou se o espírito é uma manifestação da consciência, né? Bom, enfim. Aí o Lalá me respondeu, olha só que legal que ele respondeu, ó. Tá aqui, ó, vou tocar o WhatsApp. Juliano, segundo os espíritas, têm uma visão muito primitiva dessa relação consciência e espírito. O espírito, para ele, é o corpo astral, mais a parte pensante consciente. Os tibetanos, eles dão uma detalhada muito melhor nisso, eles dizem assim, que a consciência é uma entidade envolvida por 7 níveis de corpos, 7 corpos, né? Sendo o corpo físico o corpo mais denso, aí teria o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo intuicional, o corpo búdico, o corpo crístico. Além desse corpo crístico, nós teríamos então a pureza da consciência diluída no campo, né? Então, a visão do espiritismo, kardecismo e tudo mais, ela generaliza o espírito como sendo essa reintegração entre os corpos sutis mais a consciência. Eles não têm essa divisão, né? Então é mais ou menos assim, mais ou menos por aí. Agora a coisa fica mais legal ainda, porque, segundo essa informação do Lalá, então os tibetanos têm essa noção da consciência como o nosso eu puro, envolvida por 7 camadas de corpos, ou seja, que vão desde a
dessa materialidade do corpo físico até os corpos mais sutis, energéticos, espirituais, até envolver essa consciência. Aí fica mais interessante ainda. É claro, gente, que eu entendo o seguinte, acho que uma visão não é contra a outra, eu tenho essa impressão, sabe? Mas elas são complementares. Por que são complementares? Elas são complementares por uma questão didática. Porque veja só, está aqui minha mão, né? Minha mão, pronto. Vamos estudar minha mão? Se eu quiser fazer uma análise superficial, eu vejo que é uma parte do meu corpo que tem 5 dedos, uma pulseira aqui, um anel, bababá, um pouquinho de pelo e unhas. Isso é uma visão superficial. Se eu quiser fragmentar toda a essência, então eu tenho uma camada de pele, 2 camadas de pele, uma camada de carne, uma camada de músculo, aí eu tenho ossos, aí dentro dos ossos eu tenho nervo, fora dos ossos eu tenho nervos, dentro dos ossos eu tenho tutano, ou seja, eu posso fragmentar para efeito didático, para efeito de estudo, para efeito de conhecimento, quando na verdade é uma coisa só. Então é generalista demais, como o Lala disse, considerar isso aqui uma coisa só, e ao mesmo tempo é pouco didático ou talvez de uma limitação pedagógica nós não aprofundarmos essas camadas em detalhes para conhecimento pleno desse objeto de estudo. Mais uma vez, gente, com 2 perspectivas você começa a elucidar. Bom, a resposta da minha pergunta não é conclusiva, não foi conclusiva, mas eu tive 2 opiniões bastante interessantes que me levaram a concluir o seguinte: esse é ainda um campo, como tantos outros dentro da área de espiritualidade, de ciência, etc. e tal, esse é um campo que precisa ser desbravado. Seja na sua totalidade de conhecimento, seja na sua visão mais generalista ou na sua visão mais fragmentada, mais detalhada, ele precisa ser estudado, ele precisa ter fenômeno. A ciência do planeta Terra precisa entrar em contato com essa realidade, com esse fenômeno mais de perto, ela precisa conhecer mais, ela precisa se dedicar mais a essas questões. Porque a partir do momento que nós começarmos a conhecer mais todas essas questões, os pormenores, os detalhes, conhecimento é, de alguma forma, gente, poder, porque ele é controle, né? Quando você conhece, quando você tem conhecimento de alguma coisa, um conhecimento pleno, você consegue controlar, né? Se eu invisto numa pesquisa para desenvolvimento de uma vacina, então eu conheço o vírus a fundo, eu conheço os mecanismos do vírus, eu sei onde o vírus ataca, eu sei o que o vírus faz, eu sei o que o vírus bate e onde ele volta. Eu sei onde ele morre, onde ele é fraco, onde ele é forte. E a partir daí eu desenvolvo uma vacina, porque eu conheço plenamente, então eu controlo. Porque eu conheço plenamente, eu desenvolvo a tecnologia do controle. Logo, imaginem o que será o mundo onde nós teremos pleno conhecimento daquilo que somos em corpo, alma, espírito, corpos etéreos, energéticos, astrais e tudo mais. Pense no que será a tecnologia baseada neste conhecimento. E pense no que pode ser um mundo novo, um mundo de... E olha só, eu estou falando de tecnologia de transporte, eu estou falando de tecnologia de medicina, eu estou falando de diversas tecnologias que nascerão a partir do conhecimento pleno da essência do ser humano. Uau! Ciao, sempre avanti, questa è la cosa più importante.